Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Somos gratos ao Senhor por poder atender, servir a igreja de Cristo. Somos gratos ao pastora, esse casal de pastores que nós conhecemos há algum tempo e aprendemos a amá-los, né? Deus abençoe a vida do pastor Pedro de Mello, que veio estar conosco. Deus abençoe. O pastor Pedro de Mello é líder da Igreja Assembleia de Deus, a caminho do reino. Fica no Jardim Parque Fernanda. Fica no Parque Fernanda, uma igreja abençoada. Maravilha, Jesus. A esposa dele, missionária Mauricéia, os filhos. Não vamos falar com os filhos. Não precisa. Tem os netos também. E segue, né, a vida dele. Deus abençoe a vida do pastor Engelberto. Deus o bendiga, minha amada irmã, por tua presença acá com nós outros. Tem sido um servo de Deus que tem vindo, né, de fora do país para nos ajudar. Posso tentar ver se eu consigo aqui? Glória a Deus. Para a gente tentar falar melhor. Porque eu falo meio grosso e aí fica embolado. Agora melhorou, né? Tá assim, tá bom. Também quero agradecer o Nicolas, meu neto, nosso neto, né? É o baterista do nosso ministério. Que Deus abençoe ele também. Deus abençoe minha esposa. Eu casei com a mulher mais bonita do mundo. Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lógico, para mim, né? Cada um casou com a sua mulher. Nossa, Mori. É a sua esposa? Ainda não. Vai ser. Que o Senhor considere ela a mais bonita do mundo, né? Porque senão vai trocar por outra. Tem que ser essa mesmo. O pastor, o senhor encontrou a mais bonita? A mulher mais bonita do mundo, o senhor encontrou? Não fala não, para mim. Glória a Deus. Tem que falar, é obrigado a falar. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia no tema que nos foi dado, né? Nós vamos falar alguma coisa sobre essa palavra que está em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 8, e o versículo de número 13. Está correto, pastor? Está correto. Porque às vezes eu erro, irmãos. Capítulo, isso, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13. 13º. O versículo é o 8º. E o 13º, o capítulo é o 8º. 13º versículo. Que diz, na minha Bíblia diz assim, você acompanha na sua. Quem não trouxe Bíblia, acompanha junto com o seu irmão. Quem não tem ninguém com Bíblia próximo de você, ouça. Diz assim: ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Amém. Esse foi o versículo que nos foi dado. Eu quero que você preste atenção. Cadê o relógio, pastor? Não tem relógio? Então, não tem horário para terminar o culto. Seguimos então. Sim, vamos até... Amanhã, hoje? Não, amanhã não. Vamos hoje. Nós temos sono, não preciso dormir. Bispo, a hora que demora, né? Avisa. Mesmo sem avisar ela, irmãos, quando dá a hora, ela fica assim. Às vezes tem uma igreja, ela... Sim, ela fica de longe lá só. Tem que parar.
Então vamos lá. O sal. A pastora já começou a falar sobre o sal. É uma coisa interessante, porque acho que a maioria das mulheres aqui usam sal. Porque o sal faz parte da alimentação. Porque a pastora estava dizendo. Se você for ao supermercado, você vai ver que o sal, ele está num lugar escondidinho, e onde tem menos porção é o sal. Porém, sem o sal não se consegue fazer alimento. A bispa ela é cozinheira e ela gasta muito sal, porque tem muito alimento para fazer. Então ela coloca de quilo de sal, de vasilhas tão grandes, que absorve todo o sal. Como eu disse que a semana passada nós tivemos uma transportadora, e quando íamos ao mercado fazer algumas entregas, a gente víamos que por semana, mercados pequenos recebiam 2 caminhões trucados de sal, toda semana. Os supermercados maiores recebiam 2 carretas por semana de sal. Imagina os senhores, 2 carretas de sal toda semana. São 16 carretas de sal por mês. Cada carreta, ela puxava no peso de 22 toneladas. Você imagina isso, é sal. É muito sal. E ninguém usa tanto sal assim. Mas o sal, ele é consumido. O sal que nós utilizamos hoje, ele era utilizado também há tempos remotos, que não tinha refrigerador, não tinha ou geladeira, coisa semelhante. Antes de se manter algum alimento em banha de porco, que era carne, esses negócios era conservado em banha de porco, né? Quem morava no interior sabia muito bem que se pegava aquela lata de 18 litros, se cortava, colocava banha de porco e colocava toicinho, colocava carne cozida para que não se estragasse. Mas antes disso era colocado no sal. O povo do norte ainda, o nordeste, ainda conserva as suas carnes no sal. Por quê? Porque lá existe muita mosca. Então precisa ser conservado no sal, para que não venha ter aqueles bichinhos a gente chamou de verme, né? Aqueles vermezinhos da carne. O sal também ele é muito usado pelos pescadores. Eu posso estar aqui um pescador, o pastor Pedro, mas ele não conta mentira. Mas um dia ele falou que estava puxando um peixe, e ele acabou tirando o rio do lugar porque o peixe não saía. Não, é mentira. Não é verdade. Então veja bem, irmãos, quando nós olhamos para o pescador também, ao pescar, ele conserva, ele retira o peixe do mar, da água salgada, limpa o peixe e coloca o sal para conservar. Principalmente o bacalhau que nós comemos em época de festa, né? O sal também, ele era utilizado como forma de pagamento. Né? Em vez de assinar, há tempos muitos atrás, na época dos reis ou dos reinados, se pegava uma pedrinha de sal e colocava no lugar da assinatura. E aquilo era conservado. O sal, ele era tão caro que ele não era negociável. O sal tinha um preço muito alto. Quem tinha sal, tinha tudo. Quem não tinha sal, não tinha nada. Algumas pessoas aqui, não todos, né? Alguns que já são mais antigos, sabem muito bem que antigamente nossos pais diziam assim, a pessoa em casa dizia assim, empresta o sal. E os nossos pais diziam, não, dá o sal. O sal não se empresta, dê o sal. Quem lembra disso? Lembra disso? Então, porque o sal era uma forma de pagamento. A moeda corrente era o sal. Se pagava com sal. Sal era escasso, não tinha sal. Sal e azeite, irmãos, era um produto muito escasso. E o sal, há muitos anos, era escasso, então se pagava com sal. Mas o versículo diz aqui que travou-se uma batalha no Vale do Sal. E houve-se vitórias no Vale do Sal. O sal
Também demais na comida faz mal. Né? Sal faz mal. Eu vou contar aqui, mas não fala nada para a bispa, a minha esposa. Quando nós casamos, né, aí, lógico, casado de novo, ninguém quer desagradar ninguém, né? Então ela fazia comida, era mais sal do que... Aí, tá boa a comida? Está ótimo. Que bênção, está muito bom. E aí, era muito sal. Aí, um dia a minha pressão subiu tanto que eu desmaiei no banheiro, ficou apavorado. Aí me levaram para o médico e o médico disse: você está comendo muito sal, tem que tirar menos sal. Fala, cara. Aí ela diminuiu o sal. Por quê? Antes de eu casar, a minha mãe não usava muito sal. Então eu vim de uma família que não come sal. E aí ela começou a tacar sal na comida. Depois tirou o sal, começou a tacar pimenta. Eu não posso comer isso também. Mas agora ela já melhorou. Agora está bem. Diminuiu. Agora ela cozinha muito bem. Então, quando nós olhamos essa situação, nós entendemos o quê? Que quando Davi vai para o Vale do Sal, em Israel, eu tive em Israel em 2017. Em Israel, o judeu, você tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando se o sal se tornar insípido, pastor Pedro, ele serve para quê? Se ele se tornar sem sabor, se não para ser pisado. O sal em Israel, quando o sal estragava, os rabinos separavam o sal estragado e deixavam à parte. Utilizavam o sal virgem, né? Bom, e o sal estragado ele deixava à parte. Por quê? Porque na época do frio, lá em Israel é muito frio. Quando tem frio é muito frio, é gelado, neva. Então quando as pessoas iam no templo para orar, estavam cobertos de neve. O que os rabinos faziam? Eles pegavam o sal, jogavam para que o sal derretesse a neve e as pessoas ao entrar não escorregassem, porque o sal ele firmava. Então por isso que a Bíblia diz assim: se o sal se torna sem sabor, para que ele serve? Somente para ser pisado. Eles não jogavam fora, utilizavam na época da neve. E agora Davi, ele trava uma batalha no Vale do Sal. O vale, para quem não sabe, é como se estivesse aqui, nós estamos no monte, eu estaria no monte e vocês no vale. Lutar no vale é muito difícil. É muito difícil, porque quem está no alto está na vantagem. Mas a Bíblia diz que a batalha de Davi foi no vale. Glória a Jesus. Agora, por que Davi venceu no vale? Porque Davi estava no sal. Ele estava andando por cima daquilo que conserva, por cima daquilo que dá sabor, por cima daquilo que traz vida e não traz morte. Essa é a base principal. O sal, ele não gera morte, o sal gera vida. E se a guerra estava em cima do sal, quem estava primeiro estava em cima da vida. Diga comigo: no vale do sal, a vida. Você precisa entender essa situação. Não é pelo fator de estar no vale que se vai perder uma batalha. Porque Davi matou 18 mil. Abinadab matou 18 mil. E teve mais um descendente de Davi que matou 10 mil. Todos eles morreram no Vale do Sal. Porque quem está no Vale do Sal está debaixo da lei. Detalhe, irmão, o Vale do Sal está próximo do Mar Morto. Eu estive lá. Está próximo do Mar Morto. Então, por isso o vale ele é conservado com sal, porque toda a salina que sai do Mar Morto desce para o Vale do Sal, que é o Vale de Seir. Na verdade, o Vale do Sal se chama Seir, que é quando Davi mata os edomitas. Quem eram os edomitas?
são os filhos de Edom. Edom em hebraico quer dizer vermelho. Glória a Deus. Quem são esses vermelhos? São os filhos de Esaú. Lembra que Esaú era conservado como vermelho, era dito como vermelho. Então eram os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, que eram os filhos de Edom. Os filhos de Edom eram contra Davi, eram contra Israel. E Davi estava na desvantagem porque ele já vinha bispo Arlete, de uma guerra que ele havia matado milhões. E ele entrou numa guerra agora para vencer 18 mil. Meu Deus. Ele vinha cansado, ele vinha fraco, ele vinha sem alimento. Diga comigo, quando eu estou num vale fraco, não quer dizer que eu vou perder a guerra. Davi vinha fraco. Ele tinha lutado, ele tinha vindo de uma batalha. Ele tinha vindo de uma guerra. Ele ganhou essa guerra. E para ganhar a guerra, precisava ser muito forte na luta, porque colocar força na luta, porque senão ele não ganharia. Aleluia. Então Davi ele vem de uma batalha para enfrentar 18 mil homens. Pastor Angeber, nosso irmão Davi venia para lutar com 18 mil homens a contra. Glória a Deus. Então nós devemos entender isso, irmãos, que essa luta não era qualquer luta. Ele não estava lutando contra 8 homens ou 18 homens. Ele estava lutando contra 18 mil homens. Davi tinha uma estratégia de guerra. Diga comigo, para vencer, eu preciso ter uma estratégia. Você não pode, você talvez que esteja desempregado, porque esses inimigos do Vale do Sal eram inimigos classificados, e podem ser esses inimigos que estão na tua vida. O inimigo do desemprego, o inimigo da contenda, o inimigo da desavença, o inimigo da falta de entendimento, o inimigo da falta de habilidade, o inimigo da falta de conhecimento, enfim. São vários inimigos que podem surgir nas nossas vidas que estavam no Vale do Sal. Por isso você tem aqui um ato simbólico de um sal que você vai passar por cima dele, como se você estivesse no Vale do Sal. E para isso, é para que você entenda que você pode vencer esses inimigos. Glória. Diga-se de passagem, irmãos, que há pessoas que possam estar em nosso meio que estão desempregados. E pense bem que numa crise dessa, numa pandemia dessa, quando surge uma vaga, com certeza terá muitas pessoas. Você vai enfrentar uma multidão semelhante aos 18 mil que Davi enfrentou. Porém, você vai passar hoje no Vale do Sal. Aleluia. E se surgir uma vaga na segunda-feira, você pode ir. Porque você vai chegar lá e vai vencer. Porque você já está passando no Vale do Sal, você já está indo com a vitória. Você não está indo com a derrota. Talvez você que está aqui nesta noite tenha passado por uma crise no seu casamento, no seu matrimônio, no seu relacionamento. Mas saiba que o sal traz vida. E você vai passar no Vale do Sal. Pode ser que o teu cônjuge está na sua casa, te esperando com muito carinho, com um pedaço de pau. Talvez com uma cadeira. Não, um pedaço de pau, com uma panela, né? Normalmente é panela. Tem muito arremesso de prato à noite. Aí as pessoas pensam que é jogo de disco, que não é. É arremesso de prato. Pode ser que alguém esteja te esperando assim, mas você vai passar no Vale do Sal, que vai levar vida para o seu matrimônio. Vai levar sabor para o seu matrimônio. Lembra-se que em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, havia um casamento, uma comemoração de casamento, né? Que estava dando tudo certo, até que se acabou o vinho. E Jesus foi convidado para aquela festa. E foi Jesus convidado também para dar
uma solução naquele vinho que havia acabado. E Jesus disse: não é a minha hora. Diga comigo: passar no vale do sal. Passar no vale do sal. Representa Representa que chegou a minha hora. que chegou a minha hora. Diga: eu não estou lá no casamento em Caná, Eu não estou na Caná, da Galileia, da Galileia. mas eu estou no vale do sal. Mas eu estou no vale do sal. Sabe porque lá em Caná da Galileia, irmãos, no casamento estava dando tudo certo. Quando acabou o vinho, entrou o desespero e disse: acabou o vinho. E agora? Todo mundo esqueceu do casamento porque ficaram voltados para o vinho, querendo solução no vinho. E o mais importante era o casamento, não era o vinho. Todo mundo esperando que o mestre Sala fosse mandado embora. O mestre Sala ia sair humilhado, não ia mais conseguir emprego, irmãos, para administrar nenhum casamento, porque ele fez o cálculo errado. Quem vai convidar um homem desse para administrar uma festa se ele fez o cálculo errado? Para nós seria o mordomo hoje, né? O mestre Sala seria o mordomo hoje. Então estava arruinado a vida daquele homem. A vida trabalhista daquele homem estava arruinado. Ninguém iria convidá-lo mais. Mas Jesus estava lá. E Jesus utilizou da pior água. A água da purificação. A gente já volta lá para o sal. Essa água da purificação eram talhas que eram colocadas, são vasilhas que eram colocadas lá na porta. O judeu até hoje usa-se lavar as mãos e os pés. Com essa pandemia que outros países estão lavando mão, não lavam o pé, só lava a mão e tira o sapato. O judeu lava a mão e lava os pés, sempre lava. Quando eles chegam de uma viagem, eles lavam as mãos e lavam os pés. Por que isso? As mãos, porque tocaram em alguma coisa, e os pés, porque pisaram pelo caminho, trouxeram a poeira do pó do chão pelo caminho. O pó da terra, se você ler em Gênesis, na criação do homem, você vai ver que o homem foi criado do pó da terra. E quando o homem pecou, desobedeceu, a sentença que Deus lançou sobre a serpente foi o quê? Que ela comerá do pó da terra, viverá do pó da terra, se alimentará do pó da terra. O pó da terra nada mais é do que os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos querer. Esse é o pó da terra. Então, quando o judeu chegava em uma casa, ele vinha trazendo debaixo dos seus pés, da sola dos seus pés, tudo que é de ruim por onde ele passou, tudo de mal por onde ele passou, ele vinha trazendo. Então, antes de entrar na casa de alguém, ele lavava os pés na água para entrar com os pés limpos. Toda a impureza que veio seguro nos pés dele, ficava fora. E Jesus usou essa água. Jesus, traz a água, traz as talhas. Trouxeram as talhas, ele disse: não joga fora, só enche. Acabaram de encher, era água. Ele disse: pega essas talhas, leva para o mestre Sala. Ninguém perguntou: mas vai levar para o homem que experimenta vinho, que prova o vinho, vai levar essa água suja? Ele disse: leva essa água. E no caminho ainda era água. Quando o mestre Sala pegou e provou, ele disse: é o melhor vinho? Porque o milagre foi feito para ajudar o mestre Sala. Mas o sal, o vale do sal, estava ali, irmãos, para dar vitória para aqueles que estavam guerreando. Não era uma situação, era uma certeza. Deus colocou ali o vale do sal para dar a eles a vida no meio daquela mortandade. E encerrando aqui. Orado. E hoje ela esqueceu o relógio. Mas nós vamos encerrar. E Jesus, sim, porque ele teve que caminhar no vale do sal. E Deus, quando nós olhamos aqui as vitórias de Davi, irmãos, nós podemos entender uma coisa: que Davi recebeu todas essas vitórias porque ele confiou, ele acreditou naquilo que Deus fez por ele, naquilo que Deus prometeu e disse para ele. Olha, Deus disse: vai porque você vai vencer, vai porque não haverá inimigo que possa superar ou que possa vencer a você, e você precisa